Olá, pessoal! Vamos iniciar agora a nossa aula 4. Nesta aula, nós iremos falar da eliminação de Gauss e da resolução de sistemas através da matriz inversa. Para iniciar, nós iremos relembrar o que é uma forma escada, que foi estudada na aula 3. Então, vejam só, uma matriz ela é classificada como forma escada quando as linhas nulas localizam-se abaixo das linhas não nulas. E em linhas consecutivas, o primeiro número não nulo da linha superior localiza-se mais à esquerda que o primeiro número não nulo da linha posterior. Nesse caso, o primeiro número não nulo de cada linha é chamado de pivô. Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Essas quatro matrizes aqui são classificadas como matriz na forma escada. Então, vocês vão observar que se existem linhas nulas, elas estão no final da matriz. Nunca ela está antes de linha não nula. E sempre que você tem linhas não nulas, o primeiro número não nulo da linha posterior está sempre à esquerda. Essa condição garante, pessoal, que sempre que você tem um pivô, que é o primeiro número não nulo da linha, abaixo dele tem que ter zero. Então, observe que sempre que você tem o primeiro número não nulo, abaixo é zero. Olha só, abaixo do 3 é zero, aqui abaixo do 3 é zero, abaixo do 5 é zero. Observem também, pessoal, que na forma escada, nesta definição, o primeiro número não nulo da linha não precisa ser o número 1. Basta ser qualquer número, nós não vamos pedir que ele seja 1. Já a próxima definição que nós temos de forma escada reduzida, aí sim, nós vamos pedir que o primeiro número não nulo seja igual a 1, e onde aparecer o pivô, tanto abaixo como acima, deve ter o zero. Esta definição ela varia de livro para livro. Existem livros como o Howard Anton que na forma escada ele já pede que o primeiro número não nulo seja exatamente o número 1. Mas aqui nós estamos relaxando um pouco a definição, certo? Sem nenhum prejuízo. Nós vamos até dar uma flexibilidade lá na resolução dos sistemas. Vamos ver alguns exemplos que não são forma escada para que vocês compreendam bem a diferença de uma forma escada para uma forma não escada. Então, olha só, nesse primeiro exemplo, tem uma linha de zeros, uma linha nula, antes de uma linha não nula. Nesse segundo exemplo, quando você compara duas linhas consecutivas, os pivôs, eles estão na mesma coluna, sendo que o pivô da linha de baixo deveria estar mais à direita. Aqui, neste caso da letra C, em duas linhas consecutivas, o pivô da linha de baixo ficou mais à esquerda e ele deveria estar mais à direita. E aqui, nesse último exemplo, existe uma linha nula antes de uma linha não nula. Tá certo? Então, vamos agora para o tópico desta aula. Então, vamos lá. Ó. Eliminação de Gauss e resolução de sistemas. Vamos conhecer aqui o algoritmo eliminação de Gauss, ou apenas eliminação gaussiana. Então, olha só. O algoritmo conhecido por eliminação de Gauss consiste em aplicar nas linhas de uma matriz, a matriz ela não precisa ser quadrada, é uma matriz qualquer, M por N, onde nós vamos aplicar os seguintes passos. Primeiro, vamos identificar a primeira coluna não nula, localizada mais à esquerda da matriz A. Segundo, o topo dessa coluna deve ter termo não nulo, que é chamado de pivô. Se for necessário, nós devemos fazer uma permutação de linhas. Então, aqui, supondo que a linha 1 não tenha termo nulo na primeira entrada, nós vamos, e supondo que lá numa linha K existe um termo não nulo, nós vamos fazer essa permutação para garantir que o topo dessa coluna tenha um número não nulo. Terceiro, os termos localizados na mesma coluna abaixo do pivô, que é esse número não nulo, devem ser todos nulos.
E para garantir isso, muitas vezes vai ser necessário você realizar uma operação elementar. Então, aqui nós temos a operação de somar a uma linha o múltiplo de outra linha. Vamos só relembrar quais eram as operações elementares, que foi da aula 3. Foram permutação de linha, que nós já usamos aqui no passo 2. Somar a uma linha o múltiplo de outra linha, que está sendo usado no passo 3. E tem uma outra operação, que é multiplicar uma linha por uma constante não nula, certo? Então, aqui, ó, nós supondo que lá na linha K você queira zerar o termo que está na coluna que você está trabalhando, você vai adicionar, vai pegar a linha K menos AKJ, que é o termo da linha K, dessa coluna J que você está trabalhando, dividido por A1J, sendo que esse A1J é o elemento lá da linha 1, que você está garantindo que é um número não nulo, vezes a linha 1. Esse cálculo aqui de pegar a linha 1 e dividir por A1J vai fazer com que o número que está lá na linha 1 dividido por ele mesmo fique igual a 1, e o resultado vai ser menos o AKJ, que quando você somar com essa posição lá do L da linha K, vai dar o zero que você quer. Aí, feito isso, o quarto passo é o seguinte: ignore a primeira linha da matriz, que é essa que você colocou o pivô, e defina a submatriz A e J em M-1 por N. Aqui, ó, nós estamos excluindo a primeira linha, por isso que o número de linhas ficou M-1. E aí você vai considerar apenas essa matriz que está abaixo da primeira linha que você já utilizou. Vai repetir todos os passos. Ó, aplique os passos anteriores na submatriz, repita o procedimento até que a submatriz definida tenha apenas uma linha, certo? Então, estão aqui todos os passos do algoritmo da eliminação de Gauss. Vamos aplicar isso num exemplo, mas antes vamos apresentar aqui um teorema muito importante, que é o seguinte: dado um sistema linear AX igual a B, aqui está escrito em forma de equação matricial, né, que nós vimos na aula anterior, né? Aplicando a eliminação de Gauss na matriz aumentada, formada pela matriz dos coeficientes e pelos termos independentes, nós vamos obter uma matriz BC. Aqui todos os coeficientes vão ser alterados para a matriz B. E essa última coluna aqui, que é o B, ficou aqui igual a C. Essa matriz tem a mesma ordem que a matriz anterior e é uma matriz na forma escada. Então, esse sistema formado agora por B e C, que vai ser o BX igual a C, ele possui a mesma solução que o sistema dado, que é o AX igual a B. Então, por que a gente aplica a eliminação gaussiana? A gente aplica para que a gente passe desse sistema para um sistema mais simples, onde você vai conseguir obter as soluções de forma imediata, ou apenas com alguns passos. Então, para isso, você vai trabalhar com as matrizes desses sistemas. Então, é apresentado um sistema, como nesse exemplo que está aqui. Você vai escrever a matriz aumentada associada com esse sistema e vai aplicar a eliminação gaussiana ou a eliminação de Gauss para obter uma matriz mais simples e, em seguida, um sistema mais simples que vai te dar a solução, que vai te fornecer a solução. Então, vamos executar esses passos? Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, a matriz aumentada AB, onde nós colocamos aqui os coeficientes de x1, coeficiente de x2, coeficiente de x3, e a última coluna são os termos independentes do sistema, certo? E agora nós vamos começar a aplicar os passos do algoritmo. Então, olha só. A primeira coluna não nula já é a primeira coluna dessa matriz aumentada. Então, tudo bem. O que diz o próximo passo? Nós temos que zerar os termos que estão abaixo desse primeiro número, que é chamado de pivô, certo? Então, nós vamos zerar o 3, porque este último aqui já é zero.
Para zerar esse número 3, você vai fazer o seguinte, o número 3 está na linha 2. Então, nós deixamos aqui indicado, ó, que a operação vai ser feita na linha 2. Nós vamos pegar a linha 2 e vamos fazer a operação menos 3 vezes L1. Aqui, pessoal, de acordo com o algoritmo, seria menos 3. Esse 3 é referente ao número que está aqui. O negativo, ele está presente porque nós devemos usar o sinal oposto ao sinal do número que nós temos. E a rigor lá teria que dividir por esse A11. Mas como esse A1 é 1, então ele não apareceu aqui. No próximo passo nós vamos ver que vai ser necessário que o número apareça, porque não vai ser 1. Então vamos agora executar essa operação em todos os termos da linha 2. Eu indico que vocês façam essas continhas aí no rascunho, no papel. Então olha só, vamos anotar. 3 menos 3 vezes 1 deu 0. 3 menos 3 vezes 0 continua igual a 3. 0 menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Então, ficou 0 mais 3, deu 3. 1 menos 3 vezes 0 continua igual a 1. Pronto. Então, e aqui já, esse próximo número aqui já é 0. Então, quer dizer que você terminou um ciclo do algoritmo. Aí ele diz o seguinte, agora você vai considerar a submatriz formada com as linhas 2 e 3, porque nós vamos desconsiderar a primeira linha. Nós vamos desconsiderar a L1. Vai trabalhar aqui, ó, com duas linhas apenas. Então, a coluna não nula, ela acontece aqui, ó, onde tem esse 3 e esse menos 2. O primeiro número, o número do topo dessa coluna é o número 3, que nós vamos usar como pivô. E você quer agora zerar o menos 2. Então, olha só, o menos 2 está na linha 3. Então, linha 3, nós vamos fazer o cálculo. Linha 3, aqui é menos 2, então nós vamos usar mais 2, dividido por esse 3 que está aqui na linha 2, que é o pivô, vezes a linha 2. Vamos executar esse cálculo aqui para você notar que vai zerar o número que vai ficar abaixo do 3. Olha só, menos 2 mais 2 sobre 3 vezes 3. Aí 3 sobre 3 dá 1 vezes 2, 2. Vai ficar menos 2 mais 2, que vai dar esse zero que está aqui. Vamos fazer a conta para esse número menos 6. Ó. L3 é menos 6. Então, menos 6 mais 2 sobre 3 vezes 3. Então, vai ficar 3 sobre 3 deu 1. Vai ficar, então, menos 6 mais 2, que é menos 4. E o último número é esse 2. Então, o L3 agora é 2. Então, 2 mais 2 sobre 3 vezes L1. Então, vai ficar 2 mais 2 sobre 3 vezes 1. 2 mais 2 sobre 3. O mínimo é 3. Então, 3 que dividido por 1 dá 3, vezes esse 2 que está lá no numerador, vai dar 6, mais esse 2 deu 8. Então, façam aí no rascunho para vocês checarem essas contas. Pronto, agora quando chega aqui na última linha, ele fala lá que terminou o algoritmo. Então, nós terminamos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir, nós vamos reescrever, vamos escrever o sistema correspondente a essa matriz aumentada, que é uma matriz na forma escada. Então, a matriz aumentada na forma escada está aqui, que corresponde ao sistema. Vocês se lembram que as primeiras colunas aqui são coeficientes das variáveis x1, x2 e x3? E a última coluna são os termos independentes? Então, isso vai te dar o formato do sistema. Olha só, x1 menos x3 é igual a 0, que é essa equação. 3x2 menos 3x3 é igual a 1. Gente, corrija esse igual aqui para colocar menos. Menos 3x3 é igual a 1. E menos 4x3 é igual a 8 terços. Pessoal, com a forma escada, você sempre vai conseguir o valor de uma das variáveis, uma ou mais, geralmente lá no finalzinho do sistema. Então, aqui, ó,
com essa última equação, você vai passar esse menos 4 dividindo o segundo membro. Vai ficar 8 dividido por menos 4 vezes 3. Vou simplificar o 8 com esse menos 4. Vai ficar 2 em cima e 3 embaixo. Vai ficar menos 2 terços. Aqui na segunda equação, nós isolamos o x2. Então, x2 é igual, que tem esse menos x3 foi para o segundo membro, ele veio mais x3. E esse 3 que multiplica x2 veio dividindo o segundo membro inteiro. E aqui nós isolamos o x1, que ficou igual a x3. Aí o x3 que nós encontramos aqui na última linha foi substituído nas equações anteriores, dando como resultado x2 é menos 1 terço e x3 é menos 2 terços. Façam esses cálculos aqui para vocês checarem que se realmente esta é a resposta, certo? Tudo bem, então, com essa solução? Vamos para um próximo exemplo. Então, olha só. Resolva o sistema, agora nós temos 3 equações e 5 variáveis. Ok? Vamos lá. Escrevendo a matriz aumentada do sistema. Então, você vai lá no sistema e vai observar os coeficientes de todas as variáveis, tendo aqui 5 colunas correspondentes a esses coeficientes e a última coluna correspondendo aos termos independentes, ok? Então, vamos lá. Pelos passos do algoritmo, você tem que localizar a primeira coluna não nula, que ela já acontece aqui, ó. Só que o topo dessa coluna é 0. Então, nós vamos ter que fazer uma permutação. Vamos permutar a linha 1 com a linha 2. Corrigir aqui, ó, pessoal, a setinha que tem ponta para os dois lados. Pronto, então fizemos a correção. Agora, o que nós vamos fazer? Notem agora que o topo da matriz tem um número não nulo, que é o nosso pivô. Olha abaixo dele. Os números da coluna, desta coluna, nós temos um 0 e temos esse 2. Esse 2 nós temos que transformar em 0 com a operação. O 2 se encontra na linha 3. Então, vamos fazer linha 3 menos... Aqui, pessoal, vai ser 2 vezes L1 sobre 2, por isso que ficou 1 aqui. Mas a rigor, se você quiser escrever como está lá no algoritmo, você vai fazer o seguinte. Olha só, ficaria assim, ó. 2, que corresponde, menos 2, que corresponde a esse termo aqui, com sinal oposto, vezes o L1 dividido pelo número que está aqui. Então, ó. Aí, quando você vai executar esse cálculo aqui, vai ficar o L3, né? Que está aqui, menos... Ah, aqui não tem esse 2 não, gente. É L1 sobre 2. L3 menos 2 vezes... tá certo. Menos 2 vezes L1 sobre 2. O L1 é 2. Então, vai ficar 2 sobre 2 vai dar 1 aqui e vai sobrar esse menos 2, que vai dar esse 0. Isso mesmo. E aí, faça essa operação em todos os outros termos. Vai ficar 4, que é o L3, menos 2 vezes 4 sobre 2, que vai dar esse 0. Menos 5, que é o L3, menos 2 sobre 2 vezes menos 10. Aí vai fazer o cálculo, vai dar isso aqui. E faz todos os outros cálculos aí no rascunho para conferir. Vai ficar todos esses números aqui. Aí que nós vamos fazer? Pelo algoritmo, você vai desconsiderar a linha 1 e vai trabalhar agora nas outras duas linhas. Então, a primeira coluna não nula acontece aqui, ó, no menos 2 e 5. Olha para o topo, que é o menos 2, é diferente de 0, ok? Vamos zerar o 5. Então, olha só o cálculo, ó, o 5 está na L3. Então, L3 mais 5. Aqui, gente, é mais 5. Aqui também já foi feita uma operação com sinais, ó. Eu vou reescrever para vocês observarem como que foi escrito anteriormente. A rigor seria assim, ó. L3, o número que está aqui com o sinal oposto, menos 5, dividido pelo pivô, que é menos 2, vezes o L2. Então, ficou menos com menos, vai ficar mais, certo?
Aí vai fazer o cálculo, vai zerar esses 5 e faça o cálculo nos outros termos. Agora, quando você desconsiderar também a linha 2, sobra só uma linha e o algoritmo terminou. Agora você vai reescrever essa matriz aumentada no sistema. Então, olha só, as variáveis que nós temos é da x1 até a x5, e aqui são os termos independentes. Então, nós vamos escrever aqui, ó, 2x1 mais 4x2 menos 10x3 mais 6x4 mais 12x5 igual a 28. Aqui já começa no x3, ó. No menos 2x3 mais 7 mais 7, x5 é igual a 12, e essa última aqui, ó, é x5 igual a 1. Agora, pessoal, você não tem 5 variáveis, tá faltando aqui alguns pivôs. Então, você tem que observar agora qual coluna possui pivô e qual não possui. A coluna que não possui pivô significa, a interpretação é que a variável correspondente a essa coluna é livre. Ser livre quer dizer que a variável assume qualquer número real, então você tem que atribuir a essa variável um parâmetro, que é uma letra que vai indicar esse fato. Então, olha só, a primeira coluna tem pivô, então tudo bem. A segunda coluna não tem pivô. Esse 2 é o pivô da primeira coluna, esse 4 não é pivô, porque pivô é o primeiro número não nulo da linha. Então, o x2 é igual a R, nós atribuímos a letrinha R. A x3, a coluna 3, que é da variável x3, tem pivô. Agora, a coluna 4 não tem pivô. Esse 6 é da linha 1 e o pivô da linha 1 já está aqui. Então, a x4 não tem pivô. Então, x4 é igual a t. E a coluna 5, o pivô é esse 1 sobre 2, certo? Então, com isso, nós temos esse sistema. Aí nós aqui posicionamos as variáveis na ordem crescente, ó, x1 vai ser da primeira equação, o x2 colocamos aqui em cima, x3, x4, x5. Aqui o x5, ó, a gente já isolou, passou o 2 multiplicando, aí o x4 está aqui, o x3 a gente isolou dessa equação, e o x5 vale 2, a gente já substituiu, encontramos o valor do x3. O x2 está aqui embaixo, a gente posicionou aqui. Da primeira equação, a gente isolou o x1 e já substituiu os termos, os valores de x2, de x3, de x4, de x5. Façam os cálculos, vocês vão observar que vai dar esse resultado aqui. Então, agora você tem o valor de todas as variáveis. Aí, aqui cortou, a solução do sistema, escrevam, a solução do sistema que é x1, x2, x3, x4, x5 vai ser igual, ou você coloca em forma de parêntese, na notação com parênteses, ou matriz linha ou matriz coluna. Escreva cada uma delas. Veja lá no livro que está algumas opções para você escrever a solução. Bom, vamos agora mais um exemplo. Olha, resolva o sistema. Nós temos agora 3 variáveis e 3 equações. Então, olha só, pessoal. Matriz aumentada, formada pelos coeficientes das variáveis e pelos termos independentes do sistema. E vamos aplicar o algoritmo. Então, começando aqui, o primeiro termo, a primeira coluna não nula, o topo já é diferente de zero. Nós vamos agora zerar o 3 e o 4. Então, olha só, nesse primeiro cálculo aqui, nós estamos zerando o número 3. Então, ó, linha 2, menos 3 vezes linha 1 sobre 1. Então, ficou menos 3, linha 1. Aplicou esta operação em todos os termos da linha 2. Vamos fazer, ó, 3 menos 3, 0. 1 menos 3 vezes 1, menos 2. 4 menos 3, 1 menos 2, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Então, vai ficar 2 menos 3. Não. Ficou menos 1 mais 3, que deu 2. Muito bem, agora vamos zerar esse 4. Então, na linha 3, faça linha 3 menos 4 vezes L1 sobre 1, que vai dar menos 4L1. Aplicou as operações e nós temos aqui os resultados. Agora vamos, desconsidera a linha 1.
trabalha aqui na coluna 2, o pivô é o menos 2 e você vai zerar o menos 7. Menos 7 está na linha 3. Então, linha 3 mais 7, que sempre é com sinal oposto, mais 7 dividido pelo pivô, que é menos 2, vezes o L2. Esse L2 sobre menos 2 vai transformar em 1. Quando você fizer, então, menos 7 mais 7, vai dar 0 aqui. Aí executa o cálculo nos outros termos e quando você agora desconsiderar a linha 1 e a linha 2, sobra só uma linha e terminou o algoritmo. Então, olha só, vamos transformar agora essa matriz aumentada em sistema. Então, x1 mais x2 mais x3 é igual a menos 1. E aqui nós temos, olha, x2 mais menos 2x2 mais x3 é igual a 2. E aqui menos 13 sobre 2x3 é igual a 0. Desta última, você vai encontrar o x3. Desta penúltima, você vai isolar o x2. E da primeira, vai isolar o x1. E agora vai substituir o x3 na segunda equação. E depois vai substituir o x2 e o x3 na primeira equação. E vamos encontrar, assim, todas as variáveis. Então, aqui está todas as variáveis do sistema. Escreva a solução, ou o vetor x é igual 0 menos 1, 0. Pode escrever em forma de matriz coluna, matriz linha, ou entre parênteses separado por vírgula. Vamos agora mais um exemplo. Agora nós temos aqui duas equações e 4 variáveis. Então vamos lá. Escrever a matriz aumentada. Então olha só. Variáveis, coeficientes das variáveis, 4 colunas e termos independentes. Esse sistema, gente, é homogêneo. Antes de solucionar, o que nós podemos falar a respeito dele? Será que é possível ele não ter solução? Nós vimos lá na definição que não, né? Ele sempre tem solução, porque como os termos independentes são todos iguais a 0, observem que se você considerar todas as variáveis sendo nulas, você vai ter equações verdadeiras. Então, uma solução desse sistema, de antemão, já podemos dizer que é a solução trivial. Então, por que nós vamos resolver? Porque podem ter outras soluções, ou seja, tem chance de ter infinitas soluções, tá? Então, olha só, aqui está o pivô, nós vamos zerar esse número 1. Então, zerando 1 com a operação L2 menos L1, vai ficar 1 menos 1, vai dar 0, né? Executou os cálculos nos demais termos. E agora nós vamos escrever o sistema correspondente a essa matriz aumentada, está aqui, ó. Então, vai ficar x1 mais x2 mais x3 mais 3x4 é igual a 0. Aqui, menos 2x3 menos x4 é igual a 0. E agora você vai observar quais são as variáveis que estão sem pivô. Então, x1 tem pivô, x2 está sem pivô. Então, x2 é igual a um R. x3 tem pivô e x4 não tem pivô. x4 é igual a T. Então, aqui vamos organizar, ó. Organizamos as variáveis. Na primeira equação, você isolou x1. Colocamos o x2 aqui como sendo segunda equação. Terceira equação, a gente isolou o x3 aqui, ó. E aqui nós temos o x4. Agora você vai substituir a variável, sempre aqui de baixo para cima, a gente chama de retrosubstituição. O x4 é igual a t, foi substituído aqui no x3. E em seguida nós pegamos o x2, x3 e x4, substituiu aqui na variável x1 e encontramos aqui esta solução. Aqui não cortou, aqui dá pra gente enxergar, ó, que o vetor x é igual menos r menos 5t sobre 2, r menos t sobre 2 e t. Este PDF deste material está disponível para vocês aí no link, lá no vídeo que vai ser postado no YouTube, então vocês podem fazer o download para ter para acessar aí toda a parte que foi escrita, tá? Bom, pessoal, vamos trabalhar com mais um exemplo. Então, agora nós temos aí, ó, 3 variáveis e 3 equações. Começando, então, escrevendo os coeficientes de cada variável e depois os termos independentes. Aqui nós temos o pivô, vamos zerar o L2, depois vamos zerar aqui o L3. Vou fazer uma observação para vocês. Se vocês quisessem fazer a operação de zerar tanto o 1 como o 2 aqui em um único passo, poderia.
Aqui eu coloquei um passo de cada vez, mas a gente poderia ter colocado esse L3 igual a L3 menos 2L1 aqui também no primeiro passo, e aí a gente já cairia nessa matriz aqui, ó, que é a terceira matriz que está escrita aqui nessa página, tá? Então, olha só, para zerar no 1, você fez L2 menos L1. Aí fez isso em todos os termos. Vamos olhar aqui para essa matriz para vocês notarem que isso seria possível, ó. Então, vai ficar 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 1 menos 2. Menos 1 menos 1 menos 2. E 2 menos 1, 1. Agora aqui, L3 menos 2 vezes L1. Então, 2 menos 2 vezes 1, 0. 1 menos 2 vezes 1, menos 1. 1 menos 2 vezes 1, menos 1. E 3 menos 2 vezes 1. 3 menos 2, 1. Aí chegamos aqui, ó. Agora nós temos aqui o pivô, vamos zerar o menos 1. Então, vai ficar lá no L3, você vai colocar L3 mais 1, porque sempre é o oposto do número que está aqui, dividido pelo pivô vezes a linha 2. Então, quando você executa essas operações, você vai ter 0. Notem que aquele termo abaixo do pivô que já se transformou em 0, ele não muda. Se você colocar 0, que é o L3, mais 1 sobre menos 2, vezes o L2 dessa posição que é o 0, vai ficar 0 mais 0, que continua 0, ó. Agora, menos 1 tá aqui. Mais 1 sobre menos 2 vezes menos 2. Então, cortou menos 2 com menos 2, vai ficar menos 1 mais 1, que deu 0, que é esse 0, ó. O próximo número também é menos 1, então vai dar 0 também. E o próximo aqui vai ficar 1, que é esse L3, mais 1 sobre menos 2, vezes esse 1. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre 2, que vai dar 1 sobre 2. Terminou aqui. Agora, você vai interpretar este sistema que está aqui, essa matriz aumentada. Quando você escrever o sistema correspondente a essa matriz aumentada, essa última linha vai corresponder à equação x1 vezes 0 mais x2 vezes 0 mais x3 vezes 0, que é igual a 1 sobre 2. E isso é igual a 0 igual a 1 sobre 2. Isso implica em 0 igual a 1 sobre 2, que é uma expressão falsa. Por isso, esse sistema não tem solução. A gente diz que o sistema é inconsistente, sem solução. Certo, pessoal? Bom, convido vocês a fazerem os exercícios da seção 1.5 para fixar este importante algoritmo de resolução de sistema. E agora nós vamos falar um pouquinho de resolução de sistema através da matriz inversa. Então, olha só. Vamos começar aqui dizendo o seguinte: quando uma matriz quadrada possui inversa, o sistema linear AX igual a B pode ser solucionado a partir dessa inversa. E a solução que é dada nesse algoritmo aqui diz o seguinte: quando a gente escreve o sistema em forma de equação matricial AX igual a B, a solução vai ser dada através da expressão x é igual a menos 1 vezes b. Por que é escrito dessa forma? Porque aqui na equação ax é igual a b, nós vamos multiplicar em ambos os membros pela inversa de a, que é o a menos 1. Mas quando você tem aqui no primeiro membro a menos 1 vezes a, esse resultado é a identidade. E a matriz identidade vezes o vetor x, vezes a matriz coluna x, vai ficar igual à matriz coluna x, porque a identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Então, ficou apenas matriz x. E aqui no segundo membro, você deixou o cálculo, a menos 1 vezes b. Então, aqui está a solução escrita de uma forma algébrica, e nós vamos aplicar isso num exemplo. Mas antes, vamos ver aqui algumas consequências. Olha só. Se você tem a matriz quadrada, n por n, se essa matriz é invertível, então o sistema linear homogêneo AX igual a vetor nulo vai ter apenas uma solução, que vai ser a solução trivial. Por que isso vai acontecer? De acordo com esse resultado aqui anterior,
Se esse B é o vetor nulo, o que vai acontecer aqui no segundo membro desta equação? Vai ficar A menos 1 vezes o vetor nulo. O vetor nulo é uma matriz coluna com todos os termos iguais a zero. E essa matriz A menos 1, então, quando você fizer linhas de A vezes a coluna B, vai dar tudo zero o cálculo. Esse produto escalar vai dar 0, 0, 0, 0. Então, vai ficar igual ao vetor nulo. Por isso que a solução aqui vai ser o próprio vetor nulo. Agora, o que acontece quando A não tem inversa? Quando A não tem inversa, se o sistema é homogêneo, nós vamos concluir que o sistema tem infinitas soluções, ok? Então, essas duas conclusões aqui nós podemos tirar. Agora, vejam essa observação, ó. Quando a matriz A não tem inversa e o sistema não é o sistema homogêneo, ou seja, o sistema é o AX igual a B, onde B aqui nós vamos ter consideração de um B qualquer, esse sistema ele pode ter infinitas soluções ou então ele pode ser inconsistente. Isso vai depender do vetor B de cada um dos sistemas. Então não tem como a gente prever. Nesse caso, você vai ter que aplicar a eliminação de Gauss para analisar como será a solução do seu sistema. Bom, nós temos aqui mais um teorema, olha só. Uma matriz quadrada com termo geral A e J é invertível se e somente se a matriz A é equivalente por linhas a uma matriz identidade. Então quer dizer que uma matriz ela vai ter inversa apenas se a sua matriz na forma escada reduzida for a identidade. Bom, este teorema, a demonstração que pode ser vista lá no livro, vai fornecer para a gente um método, um critério para você encontrar a inversa, que vai ser o seguinte, ó. Nós vamos posicionar a matriz A e a matriz I lado a lado, de forma a obter uma matriz aumentada AI. Então, é a matriz formada pela matriz A junto com a matriz identidade. Aí, nós vamos aplicar as operações elementares nessa matriz aumentada, até que as primeiras N colunas que correspondem à matriz A deem origem a uma matriz identidade. Então, quando isso acontece, se a matriz A for equivalente por linhas a essa matriz identidade, então as últimas N colunas que correspondem à matriz identidade irão definir a matriz inversa, irão definir a A menos 1. Então aqui nós fizemos uma simbologia, olha só. A gente começa com AI. Esse símbolo aqui é de equivalente. Então essa matriz ampliada aqui, AI, vai ser equivalente a I a menos 1. Mas isso acontece apenas se a matriz A é equivalente com I. É linha equivalente ou equivalente por linhas à matriz I. E se A não for equivalente por linhas à matriz identidade, então nós vamos concluir que não existe a inversa, A menos 1. Então, o trabalho aqui, pessoal, é encontrar essa matriz inversa para que ela seja utilizada na resolução dos sistemas, né? Vamos trabalhar isso nesse exemplo, olha só. Nós vamos começar encontrando a matriz inversa correspondente com essa matriz A que foi dada. Então, nós iremos aplicar operações elementares na matriz completa AI com o objetivo de transformar A em identidade. Esse objetivo aqui tem que estar muito claro, porque é com esse objetivo que você vai identificar quais são as operações que você tem que escolher para serem aplicadas. Então, olha só, a matriz aumentada, a matriz ampliada está aqui, e agora nós vamos escolher as operações que transformam esta matriz A em identidade. Olha só, vamos pular um pouco, vamos só observar. Ó. Esta matriz A, no final, ela é uma matriz identidade, certo? Então, as operações que você escolhe aqui são aquelas que vão te dar esta possibilidade.
Então, olha só. O primeiro número não nulo tá aqui. Vamos zerar o 2 e o 1. Aqui nós fizemos os dois passos juntos, ó. Para zerar esse 2, a operação aplicada é L2 menos 2 vezes L1. E para zerar esse 1, a operação aplicada foi L3 menos L1. Vamos lá, então, colocando todos os resultados da L2 primeiro, ó. Então tá, 2 menos 2, 0. 5 menos 2, 5 menos 2 vezes L1. Então é 5 menos 4, 1. 3 menos 6. Onde estamos? Aqui, menos 3. 0 menos 2, menos 2. 1 menos 2 vezes 0. 1, 0, menos 2 vezes 0, 0. Agora, linha 3, ó. Linha 3 menos linha 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 2, menos 2. 8 menos 3, 5. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. Perfeito. Agora, na próxima etapa, que eu vou trabalhar com esse L2, como nós queremos transformar essa matriz em uma identidade, nós vamos zerar, pessoal, tanto abaixo como acima desse pivô. Nós vamos transformar a matriz em uma matriz na forma escada reduzida. Então, voltem lá no livro e leiam a definição, que a forma escada reduzida, ela tem, quando aparece o pivô, aparece 0 tanto abaixo como acima desse pivô. Então, já que na linha 2, esse número 1 é o pivô, que é o número não nulo, é o primeiro número não nulo da linha, nós vamos ter que zerar 2 e zerar menos 2. Para zerar esse 2, você vai trabalhar com a linha 1. Então, você vai ter linha 1 menos 2 vezes L2. Aqui, como o número é o 1, o pivô é 1, então não teve aquelas divisões, né? Então, aqui nós vamos fazer, ó. E agora, para zerar esse menos 2, você vai fazer L3 mais 2 vezes L2. Sempre colocar os sinais opostos, ó. Então, nós vamos ter, ó, vamos lá, linha 1. 1 menos 2 vezes 0. Continua igual a 1. O resultado você vai olhar aqui, ó. 2 menos 2 vezes 0. Deu 0. 3 menos com menos mais. 3 mais 6. Deu 9. Aí continua na matriz inteira. 1 menos com menos mais. 1 mais 4. 5. 0 menos 2 vezes 1. Menos 2. 0 menos 2 vezes 0. 0. Continua 0. Agora vamos lá para a linha 3. Olha, para a linha 3. L3 mais 2L2. Então, vai ficar 0 mais 2 vezes 0, 0. Menos 2 mais 2, 0. 5 mais 2 vezes menos 3. 5 menos 6, menos 1. Menos 1, menos 4, menos 5. 0 mais 2, 2. 1 mais 2 vezes 0, 1. Muito bem, agora chegamos aqui nesse menos 1. Aqui, pessoal, nós temos que transformar em 1, porque nós estamos querendo transformar em identidade esta primeira matriz. Então, mas a gente fez isso só no final, olha. Pelos cálculos que nós temos aqui, deixa menos 1 aqui por enquanto. E aqui eu pulei uma etapa. Deixa aqui menos 1. Aqui, digita aqui. Vamos lá, ó. Você vai fazer aqui. Usa esse menos 1 para zerar o 9 e o menos 3. Então, vamos lá, ó. L1 menos 9 sobre menos 1, L3. E vamos ver os resultados aqui, ó. Então, vai ficar 9 menos 9 vezes... menos 9 sobre menos 1 vezes L3. Então, vai cortar o menos 1 com menos 1, vai ficar 9 menos 9, que deu 0. Deu 0 aqui, ó.
Agora, 5 menos 9 sobre menos 1 vezes menos 5. Deu esse número aqui, menos 40. E faça com todos os outros. Aqui no L2, você vai fazer L2, que é o menos 3, mais 3 vezes menos 1 sobre menos 1. Então, ficou menos 3 mais 3, que deu 0. Deu 0 aqui, ó. Aí, tá faltando uma etapa aqui, pessoal, que era multiplicar. Depois disso aqui pronto, vai ficar menos 1, menos 5, menos 2, menos 1. É multiplicar essa linha aqui por menos 1 para transformar esse menos 1 em um positivo. E aí que cai aqui nessa última matriz. Então, nós temos aí uma matriz da forma identidade, e aqui nós temos uma outra matriz que é exatamente a A-1, certo? Vamos usar esse exemplo, esta matriz que nós encontramos da inversa de A, para resolver esse sistema. Nesse sistema, a matriz dos coeficientes é exatamente a matriz A que nós acabamos de trabalhar no exemplo anterior, onde nós vimos que a sua inversa é dada dessa maneira aqui, com esses números. Certo? E aí, pelo teorema, a solução do sistema X é A menos 1B. Então, vai ficar esta matriz vezes o vetor coluna, ou a matriz coluna B. E aí, efetuando a multiplicação, você vai ter este resultado aqui. E agora, por último, nós temos um exemplo para mostrar que essa matriz aqui não tem inversa. O que vai acontecer quando a matriz não tem inversa? Então, vamos aplicar o algoritmo de encontrar a inversa. Vai colocar o AI aqui e vamos tentar transformar a matriz A em identidade com os passos das operações elementares. Então, aqui, ó, L2 menos 2L1. Aí vai aplicar na linha 2 toda. Aqui na linha 3, você vai aplicar L3 mais L1. Aplicou na linha 3 toda e encontramos aqui esse resultado. Agora, usando esse menos 8, você vai transformar em 0 o 6 e o 8. Mas quando você faz isso, você cai nessa matriz. E nessa matriz aqui, note que a parte correspondente à matriz A-1, que deu da matriz a última linha é igual a 0, impossibilitando que você tenha algum pivô na linha 3 para que depois seja transformado em 1 da diagonal da matriz identidade. Então, quando isso acontece, nós vamos concluir que não existe o A-1. Então, leiam essa observação aqui, ó. Observe que a matriz A, correspondente às 3 primeiras colunas, não é equivalente com a identidade. Logo, não existe A-1. Uma matriz que não possui inversa pode ser chamada de matriz singular. E um sistema AX igual a B, que tenha a matriz de coeficientes A singular, deve ser resolvida pela eliminação de Gauss. Porque isso não quer dizer que não tem solução, a gente não sabe. Este sistema terá ou não solução dependendo de como são os termos independentes que definem B. Mas como a cada operação elementar esses termos mudam, realmente você tem que resolver aplicando o algoritmo para tirar suas conclusões, tá? Eu sugiro como dica de um software computacional que vocês utilizem o GeoGebra, que ele ajuda a resolver sistemas, e também utilizem o site Calculadora de Matrizes, que pode ajudá-los a conferir os seus cálculos. Ela também tem muitas opções para trabalhar com matrizes, tanto a parte de operações com matrizes, como resolução de sistemas e também cálculo de determinantes. Então, pessoal, vamos agora lá na seção 2.6 praticar tudo que foi estudado agora nesta aula e até a próxima aula. Tudo de bom para vocês!